Olá, turminha, tudo bem? Hoje tô começando a nossa aula, sabe como? Com um videozinho que eu fiz aqui do meu celular. Nossa, Pro, que é isso? Olha lá, turminha. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os poliedros. E os poliedros, a gente vai falar sobre os prismas e as pirâmides. E eu achei aqui no meu celular um aplicativo chamado Sólidos Platônicos. E esse aplicativo, a gente vai lá, consegue imprimir esses cards e consegue recortá-los e depois a gente só baixar o aplicativo, mirar o aplicativo nesses cards e a gente consegue ver os sólidos, olha lá. Isso se chama realidade aumentada. Olha que legal, e através daqui a gente vai conseguir descobrir outras coisas que a gente vai aprender hoje também, sobre as faces, as arestas e os vértices. Olha que legal. Esse aqui é o cubo, né? Aqui, olha, já tá aparecendo outros, mas, olha, eu tenho também as pirâmides, né? Aliás, essa não é a pirâmide, só um minutinho que eu errei, hein? Olha lá, olha as pirâmides. Então, eu tenho aí todas as pirâmides de base triangular. Olha que legal. Não é legal, pessoal? Aí vocês vão poder aprender a contar os vértices, as arestas, as faces. Muito bom, né? Olha lá os prismas agora, ó. Tô mirando e viro e começo a ver o quê? Os meus prismas. Olha que legal. De base hexagonal, de base triangular. Olha que legal. Gostaram do aplicativo, pessoal? Muito bom, espero que vocês tenham gostado, viu? Então, baixa lá. Eu vou deixar lá no último slide do nosso vídeo, da nossa aula, eu vou deixar o nome do aplicativo para vocês baixarem e brincarem um pouquinho em casa, tá bom? Um beijo, gente. Agora a gente vai começar a falar sobre os poliedros. Olá, pessoal, voltei. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os poliedros, tá bom? Já mostrei para vocês aquele aplicativo, né? Muito legal, que se chama Sólidos Platônicos. E ele é bem legal, porque a realidade é aumentada e a gente consegue ver, assim, os prismas e as pirâmides de uma forma bem diferente. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre prismas e pirâmides. E também sobre vértices, faces e arestas. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre os prismas. Então, olha aí, nós estamos vendo um prisma. Esse prisma é o cubo, tá bom? Então, deixei ele aí flutuando um pouquinho para vocês verem ele, tá? Olha lá, tem mais um aí, ó. Que ele vai por um outro ângulo. Muito legal, não é mesmo? E também temos mais um aí, ó. Olha lá que legal. Então, vamos recordar um pouquinho, tá bom? Então, os prismas, eles têm as faces laterais formadas por quadriláteros. O que são os quadriláteros? São os polígonos que possuem 4 lados. Por exemplo, o quadrado. Então, esse prisma, ele é composto por quantos lados? Por 6 lados, né? Que a gente vai aprender aí mais pra frente, relembrar que esses lados a gente chama de faces, tá? Então, ele tem 6 faces. Tudo bem até aí? Muito bem. Nos prismas, há 2 faces paralelas idênticas, chamadas de base. E eles são nomeados conforme as suas bases. Então, olha lá, dependendo do tipo de prisma, ele vai ser chamado, por exemplo, esse aqui, a base dele é um triângulo. Então, a gente vai chamar de prisma de base triangular. Esse aqui, a base dele é um quadrado. Então, nós vamos chamar de prisma quadrangular. Esse aqui, a base é um pentágono, é aquela figura que tem 5 lados, certo? Então, nós vamos chamar de prisma pentagonal. E esse aqui é um prisma hexagonal.
porque ele tem 6 lados. Tudo bem? Muito bem. Olha lá, os prismas, eles são poliedros que possuem 2 bases, que são polígonos iguais. Tá bom? Então, vamos passar para a próxima parte. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre... Vamos lá. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Qual será a próxima parte que nós vamos trabalhar aí? Vamos ver? Ah, o que será, pessoal? O que vocês estão vendo aí? São as pirâmides. Então, olha lá, vamos ver um pouquinho essas pirâmides, olha. Estão flutuando também. Muito bem, olha lá a base da pirâmide, ó. A base dessa pirâmide é o quê? É uma base o quê? Quadrada, né? Ela também tem um vértice ali em cima, olha aqui. Junta tudo. Nossa, olha a base dela, pessoal. Quadrada. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das pirâmides, né? As pirâmides, elas têm apenas uma base, tá? E as faces laterais são triangulares. Então, sempre as faces laterais das pirâmides serão de forma triangular, tá bom? E elas possuem um vértice comum. E elas também são nomeadas de acordo com a sua base. Então, vamos ver como é que a gente pode nomear algumas pirâmides? Olha lá. Então, as pirâmides eu tenho lá, a de base triangular, então a base dela é um triângulo. Tenho a pirâmide de base quadrangular, que a base é um quadrado. Tenho também a pirâmide de base pentagonal, porque a base dela é um pentágono, aquela figura de 5 lados, lembram disso? E tenho também aí, ó, como exemplo hoje, a de base que é um hexágono, né? A pirâmide de base hexagonal. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Dá pra gente continuar? Espero que sim. Se vocês não entenderam direito até aqui, só voltar o vídeo, tá bom? E assistir novamente. A gente tem essa vantagem, que a gente pode assistir o vídeo novamente pra gente entender, tá bom? Olha lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Vamos ver? Olha lá. O que são as faces desses prismas e dessas pirâmides? Vamos ver como que a gente identifica quais são as faces? As faces são cada um dos lados que formam o poliedro. Podem ser triângulos, quadrados, retângulos, entre outros. Tudo bem? Olha lá a face. Estão vendo? Muito bem, então aqui no caso, olha lá a face deste cubo. É um dos lados do cubo. Então, cada lado deste cubo é uma face. No caso aqui, nós podemos entender que o cubo tem 6 faces. Tudo bem? Muito bom. Agora, nós vamos falar um pouquinho, olha lá. O que são as arestas? Vamos ver? As arestas são os segmentos de reta, que formam cada uma de suas faces. Então, olha lá as arestas. Olha, são essas linhas, olha, que formam o quê? Os lados, as faces, né? Deste poliedro, tá bom? Então, todas as linhas que formam esse poliedro, nós chamamos de arestas, né? Ou seja, os segmentos de reta que formam cada uma de suas faces. Deu para vocês entenderem? Visualizaram direitinho? Então, vamos lá. Mas nós temos que ver mais uma coisa que nós temos que aprender hoje. Que são o quê? O que são os vértices? Vamos lá? Os vértices são os pontos de encontro de cada uma das arestas. Então, olha lá. As arestas, elas se encontram e formam o quê? Os vértices.
Então, são todos esses pontinhos aí, e tenho mais pontinhos aí que eu posso, olha lá. Aqui também pode ser um vértice, aqui outro vértice, aqui outro vértice, aqui outro vértice. Então, quando as duas linhas, os dois segmentos de reta, né, que a gente chama, se juntam, se encontram aqui, ó, a gente forma um vértice. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Se tiver, é só voltar ao nosso vídeo e assistir. Tá tudo bem. Ah, agora eu voltei naquela parte inicial da nossa aula, que é sobre aquele aplicativo de realidade aumentada. Aquele aplicativo, como é que é o nome dele? Sólidos Platônicos. Então, é só você ir lá naquela lojinha que tem no seu celular, no Play Store, né? Ou no da Apple, eu não sei como é o nome. Mas você vai lá naquela lojinha nos aplicativos, não precisa pagar esse aplicativo. Ele chama Sólidos Platônicos. Você baixa o aplicativo, lê direitinho lá o que tá dizendo. E lá, sabe o que vai ter? Vai ter um arquivo que você pode clicar e vai aparecer as folhinhas com os cards. Esses cards aqui, igual eu tô segurando na minha mão, olha. Esses cards vocês vão recortar. Nele tem um QR Code. O QR Code é como se fosse um endereço. E vocês vão apontar o celular para esse QR Code e vai aparecer o quê? Vai aparecer os sólidos, tá bom? E vocês vão poder brincar, descobrir quantas faces ele tem, quantas arestas, quantos vértices. Então, a gente vai aprender brincando, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, vocês podem deixar um comentário, podem curtir, podem se inscrever lá no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!